Olá, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre os LETs, né? E agora vamos introduzir um outro tipo de LET que é o LET tipo D, o LET transparente. Na verdade, ele é uma variação também do LET RS, nesse caso do LET RS síncrono. Vocês lembram que o LET RS síncrono ele não consegue evitar o estado de oscilação quando os atrasos de propagação forem iguais, né? Aquelas portas lá finais. E eu tiver, por exemplo, uma transição do RS igual a 1 para o RS igual a 0, né? Ou que você tenha inicialmente as saídas Q e Q barrado iguais. Então, introduzindo um inversor entre as entradas RS, né? Imagine que aqui eu tenho o S e aqui eu tenho o R. Se eu introduzir um inversor entre eles, as mesmas serão complementares, né? Fazendo com que o circuito atue na região normal de operação. Isso faz com que a saída, né, se comporte como sendo um espelho da entrada D, né? Como sendo uma área de transparência, né? Onde tudo que acontece na entrada passa a acontecer na saída aqui. Esse LET é conhecido como LET D, ele é uma célula básica de dados. Basicamente, como é que ele funciona? Quando o enable for 1, dependendo do valor do dado, né? Imagine que o dado seja 1, então você vai ter aqui 1 e 1, aqui vai sair 0, força aqui 1. Ou seja, como se você estivesse copiando esse dado aqui. Esse 1, por sua vez, vem para cá, né? E como o dado é 1, aqui sai 0. 0, força aqui 1. Tá? 1 e 1, força aqui 0. Ou seja, aqui vai sair o dado 1 e aqui vai sair o 0. Esse 0 entra aqui, reforça o 1. Esse 1 entra aqui, reforça o 0. Em outras palavras, né, o que sai aqui é o que entra. Se fosse o contrário, se entrasse aqui um 0, né, aqui teríamos 1, né, e esse 0 força com que aqui eu tenha 1 aqui. O enable estando em 1, eu vou ter aqui 0, que força isso aqui ir para 1. Né? 1 e 1 força isso aqui para 0, ou seja, ele copia a entrada dele. Mas fica muito abstrato, né? Vendo dessa forma, apenas explicando assim. Isso é interessante fazer essa análise rabiscando, né? Pegando aí, você fazendo essa análise passo a passo. A gente pode evoluir nessa análise e pensar em construir essa tabela verdade. Tá? Você considera o enable em 0 inicialmente e faz as variações da entrada dele. Você vai observar que a saída aqui não muda. Aquele circuito pode ser representado por um diagrama de blocos, que é esse daqui, onde eu vou ter essa entrada de enable e a entrada de dados. Por outro lado, quando o enable for 1, aí você vai ter que analisar no circuito o que acontece quando eu tiver a entrada em 1 e a entrada em 0. Foi aquilo que eu fiz anteriormente de maneira bastante rápida, mas você tem que fazer isso exercitando. Então, o que acontece quando o dado está em 1 ou está em 0, quando o enable estabiliza em 1? O que acontece é que a saída, como eu falei, copia o dado de entrada. Ao longo do tempo, né, isso pode ser melhor observado e aí a gente chega a esse entendimento porque que esse LET é chamado de transparente. Essa entrada comum, enable, né, ela serve para habilitar o LET. Quando em 1, a saída copia a entrada. Né? Quando em 0, a saída não será modificada. Guarda o último valor, é uma memória. Ao longo do tempo, você pode visualizar um pouquinho melhor. Né? Se você tiver aqui o enable se comportando dessa forma, ou seja, ele está habilitando aqui em dois momentos no tempo, em T1 entre T1 e T2 e entre T3 e T4. Então suponha que o Q inicialmente é 0. Tá? Mesmo que ocorra uma mudança no dado, ó, se o enable é 0,
o Q permanece inalterado, fica fixo em 0. Quando o enable vai para 1, você está habilitando então o latch. Então todo o valor do dado, qualquer que seja, vai ser copiado na saída. Nesse caso, o dado é 1, faz com que a saída mude de 0 para 1. Durante todo esse tempo, o latch funciona de forma transparente. O que aparece na entrada chega na saída. Agora, aqui em T2, o latch volta a ser travado, o enable vai para 0. Então, o que acontecer na entrada não mais vai se repetir, ó, durante esse tempo aqui de T2 até T3, a saída fica fixa em 1 porque foi o último valor dela. Então, o último valor dela foi 1, mantém-se em 1, até que, novamente, o enable seja habilitado. Durante esse tempo que o enable é habilitado, de T3 até T4, tudo que acontecer na entrada vai ser repetido na saída, né? Porque ele está no modo habilitado. E finalmente aqui, no tempo T4, se o enable voltar para 0, ele vai manter a saída com o último valor. O último valor era 0, mantém 0, independente do valor de entrada, né? Ele fica fixo aqui em 0. Então, nesses momentos, ele é transparente, né? E nos outros momentos, ele fixa. Fixa quem? O último valor, né? Seja 0 ou seja 1. Bom, esses latches eles se encontram disponíveis já em circuitos integrados comerciais, como o 7475, que na verdade é um quádruplo latch tipo D com enable. Então ele tem 4 latches tipo D com enable, um único CI. Só que aqui, na verdade, cada par, né, são 2 pares, cada par é controlado por um enable próprio. Então aqui eu tenho um par que controla, aliás, um enable que controla o 3 e o 4 e outro enable que controla o 1 e o 2. Então eu tenho 4 latches, o 1 e o 2 são controlados pelo mesmo enable e o 3 e o 4 são controlados por outro enable. Então eu não tenho aqui latches independentes, eu tenho pares de latches que atuam, né, simultaneamente em conjunto, né, em pares. Aí você vai ter, obviamente, né, a entrada de dados, um D para o primeiro latch, 2D para o segundo latch e assim por diante. E as saídas, um Q para o primeiro latch, 2Q para o segundo latch e também tem as saídas invertidas. Logo em seguida nós vamos fazer, né, uma simulação usando esse circuito integrado para a gente ver como é que ele opera, né, na prática. E também é importante frisar aqui a tabela verdade, que é disponível, né, nos manuais desses CIs. Ela é uma tabela resumida porque ela vai tratar apenas, né, de um latch e o raciocínio é o mesmo para os demais. Então, o C, que é eles chamam de control ou enable, ele vai ser ativo em 1. Então, se ele tiver em 1, o dado, low ou high, vai ser copiado na saída. E é claro, vai ser copiado também invertido na saída invertida. Agora, se o enable, o controle, for 0, low, não importa, don't care, né, no dado, a saída Q vai ter a saída Q0. Então tá dando uma ideia aí de que o que sai é o mesmo valor anteriormente, né, num tempo atrás, que é chamado de Q0. E o Q barrado vai ser o Q barrado, o Q0 barrado, ou seja, o mesmo valor que tínhamos no Q barrado no tempo anterior. Essa é a ideia da tabela verdade do 7475, que é um quádruplo latch tipo D com enable. Também vamos ver na próxima aula a simulação do latch tipo D de forma discreta, né, com todos os suas portas lógicas para a gente fazer uma avaliação do seu funcionamento, né? E quando eu introduzi, a gente apenas fez uma breve explanação, mas agora na aula seguinte nós vamos fazer um detalhamento maior acompanhando toda a simulação. Ok? Até breve então.